Segundo a Reis, capítulo 13, verso 14, diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros dos cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga-me um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. E Eliseu então disse: pegue o arco em suas mãos. E quando o rei de Israel pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste, e então mandou-o atirar. E o rei fez então o que o profeta Eliseu declarou. E ele disse: esta é a flecha da vitória do Senhor. Não, glória a Deus por isso. Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida Eliseu mandou o rei: pegue as flechas e comece a golpear o chão. E ele pegou então as flechas e golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com o rei e disse: você deveria ter lançado as flechas no chão pelo menos 5 ou 6 vezes. Então você iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará apenas somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. E as tropas moabitas costumavam entrar ao país todas as primaveras. Esse texto talvez seja um texto conhecido, mas muitas vezes não compreendido sobre o que ele representa, Cleiton. É a história, como vimos ali, 2 personagens aparecem aqui de uma forma muito contundente, né? O primeiro deles é o rei Jeoás, que era um rei de Israel. E se você for ler os versos antes do início do capítulo, né? No início do capítulo 13 diz assim: e Jeoás fez conforme os seus antepassados, fez o que era mal perante os olhos do Senhor, conforme os seus antepassados. Ele foi um rei que ele falhou. E por conta das suas falhas, por conta da sua desobediência, por conta do seu afastamento daquilo que ele deveria fazer como rei, é claro, ele atraiu os inimigos, ele atraiu as guerras, ele atraiu os assírios se levantando contra a sua nação. Aqui nós temos, João, uma lição que eu sempre falo e vale a pena repetir, Rodrigo. Todas as vezes que eu e você nos afastarmos da direção de Deus, ou que quebrarmos algum princípio, nós infelizmente vamos atrair o fracasso, a perda e os problemas. Às vezes nós achamos que não sabemos ou damos uma desculpa, pastor Jonathan. Eu não sei por que está acontecendo essas coisas na minha vida. Começa a avaliar quais são as suas condutas e você vai descobrir. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, linda. E qual foi a consequência? A desobediência gerou dor, gerou guerra. Agora eu te pergunto, é Deus castigando? Não é. É consequência. Nós queremos fazer as escolhas erradas, mas não queremos viver as consequências dessas escolhas. Alguém esses dias falou para mim: pastor, eu só tenho uma vida e eu preciso vivê-la da melhor forma possível. Eu falei: você acha que é através do pecado que você vai viver essa vida? Nós só temos uma vida de fato. E temos que viver uma vida plena, mas uma vida plena em Cristo, dirigido por Ele. Então, para a gente entender a história, você tem que ler todo o contexto de alguns capítulos de 2 Reis, porque ele dá uma pulada e às vezes vira uma confusão. Começa a falar de Joás, depois fala do próximo rei, depois volta na história, porque a Bíblia cronologicamente ela não está escrita na sequência, a não ser que você tenha uma Bíblia de cronologia para você acompanhar. Mas vamos entender aqui, eu vou resumir. O que aconteceu? Esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor ali, ao nível que os inimigos começaram a atacar. E ele vendo então os assírios, que era a maior potência bélica da época, atacando o seu reino, ele fica desesperado, ele entra em um processo de angústia. O desespero pelo ataque dos assírios, eles estarem encurralados, né, faz com que a alma daquele rei fique oprimida. E quando nós estamos oprimidos, angustiados, a gente começa a procurar alguma forma de resolver o problema, sim ou não? Quantos de nós, Marcelo, só viemos para Jesus porque tínhamos uma luta? Não é errado.
Mas muitos de nós, foi assim, Vanessa. Começou a passar por uma luta no casamento, nas finanças, no trabalho. E aí alguém falou, vamos na igreja. E ele veio. Falava isso ainda com a nossa turma da EVC ontem. Muitos chegam à igreja com uma necessidade que precisa ser suprida. Por quem? Por Deus. Então aquele homem está angustiado. E ele vai procurar ajuda no momento da sua angústia. No momento da sua angústia, ele precisa obter uma vitória, ou talvez mais do que uma vitória, uma direção. E aqui nós encontramos uma lição maravilhosa na vida deste homem, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas faz uma escolha correta. Qual é? A Bíblia diz que ele vai até a pessoa certa. Quando eu e você estamos angustiados e precisamos de uma vitória, nós precisamos saber na porta de quem nós vamos bater. Quantos de nós já passamos por situações de fracasso, por situações de perda, por situações de luta, Rose, e batemos na porta errada? Esses dias eu ouvi de uma pessoa, alguém estava contando de um amigo, que a amiga estava passando por uma situação complicada, frequentava uma igreja, mas na hora da angústia foi procurar uma ajuda na cartomante. Eu pergunto para você, é a porta certa? Claro que não. Mas às vezes nós vamos bater na porta errada. O cara está passando por um aperto financeiro. Quantos nós conhecemos que na hora do aperto vai bater na porta do agiota? A agiota resolve o problema de alguém? Claro que não, só arruma mais problema. Pastor, mas aqui no momento aliviou no momento, mas lá na frente é pior a situação. Mas tem muita gente fazendo isso. Está passando por um problema no matrimônio, vai pedir ajuda para quem já não tem mais matrimônio. É a mulher divorciada que vai pedir conselho para outra, a mulher que está divorciando vai pedir conselho para a divorciada. É o homem que está passando por crise no casamento, vai pedir conselho para o amigo que já divorciou 5 vezes. Está batendo na porta errada. Certamente vai continuar sem vitória, vai continuar fracassando. Mas pela misericórdia de Deus, Samuel, este rei, por mais que fizesse o que era mal aos olhos do Senhor, a Bíblia diz, Teia, que ele bateu na porta certa. O desespero dele faz ele ir até o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu estava não nos últimos dias de vida, estava, Elisa, nas últimas horas de vida. A Bíblia diz que ele já estava muito doente. Aquele rei, a maior autoridade de Israel, procura o homem que mais tinha intimidade com Deus em Israel. Amém, queridos? Aqui eu aprendo uma lição. A única porta certa que você vai abrir, que você vai bater, são de pessoas que têm intimidade com Deus. O rei era o mais poderoso, o rei era o mais rico, o rei o que mais tinha autoridade, mas na hora da angústia, autoridade, poder e riqueza não resolvem a vida das pessoas. Quantos de nós conhecemos pessoas que são ricas, que mesmo tendo todo o dinheiro do mundo não conseguiu livrar o filho das drogas, não conseguiu restaurar um casamento perdido? Acontece muito, carioca, mais do que nós imaginamos. Mas aquele homem que tinha poder, dinheiro, autoridade, procura o outro que tinha intimidade. Porque na hora da angústia a gente precisa procurar gente que tenha relacionamento com Deus, gente que tenha busca de Deus, gente que tenha dependência de Deus. E ele foi. Ele usa uma expressão que ainda ela é uma expressão para nós desconhecida, porque ela era uma expressão usada muito lá no antigo, né? Nós vemos essa expressão, né? Que nós lemos aqui, meu Senhor, como é que ele diz aqui? Vou voltar aqui exatamente para não dizer errado. Meu Pai, tu és como carros e cavaleiros de Israel. Quando que nós vemos essa expressão? Eliseu dizendo isso, sim ou não? Quando que Eliseu diz isso, vocês lembram? Ai, EVC, meu Deus do céu, cadê o povo? Quando que Eliseu declara as palavras parecidas com essas, vocês lembram? Ufa, graças a Deus, o Will, pregador de quinta-feira passada, que arrebentou, meu amor, me ajuda aí, né? Quando Elias é arrebatado, Eliseu fica desesperado com aquela situação. Ele está no meio do Jordão, de repente vem, né, um carro de fogo, vem depois uma carruagem de fogo, e vem um redemoinho e começa a levar Elias, e Eliseu põe a mão na cabeça e diz, meu pai, carros e cavaleiros. Essa expressão ela não é muito explicada, Felipe, mas acredita-se que essa era uma expressão que as pessoas usavam quando estavam com a sua alma aflita. Como que a gente usa uma expressão hoje quando a gente está com a alma aflita? Diga lá, me ajuda, gente, pelo amor de Deus. Meu Deus, não é? Tem outra aí? Misericórdia. Nossa, né?
Não continua, não continua. Hã? O sangue do Cordeiro. Era mais ou menos essa expressão. Sabe aquela coisa? O sangue de Jesus. Ah, Senhor. E ele diz, meu Pai, meu Pai. Quando ele declara essa expressão, meu Pai, carros e cavaleiros de Israel, ele estava declarando o quê? Minha alma está angustiada. Aquele homem, aquele profeta, mesmo estando doente, mesmo estando debilitado, entende a angústia do outro, porque entenda uma coisa, quando você procura pessoas de Deus para te ajudarem na hora da angústia, elas vão entender a sua angústia. Se você procurar alguém no momento da tua angústia que não entende a tua angústia, não está em Deus para te ajudar, ou não foi levantado por Deus naquele momento para te ajudar. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe aquela coisa a gente fala dos nossos problemas e o cara está no WhatsApp? Nossa, sério? Complicado, ele nem para te ouvir? Acontece muito, não é? Perde tempo com ele não, porque não foi Deus que colocou ele naquele momento no teu caminho. Mas aquele que para, Rose, tudo que ele está fazendo e olha e fala assim, deixa eu te ajudar. Não sei o que fazer, mas vamos orar que Deus vai trazer a revelação. Esse é o que Deus levantou como instrumento para abençoar a sua vida. Amém, queridos? Cuidado com quem você tem pedido ajuda. Cuidado. Saiba bem quem são as pessoas. Às vezes tem uma máscara de crente, mas não tem vida com Deus para isso. Mas vamos continuar a história. O profeta, entendendo a angústia dele, mesmo debilitado, levanta e dá uma direção para ele, Neinha. O profeta diz para ele, vá até lá, provavelmente era algum cômodo do lugar que eles estavam, aquele ambiente, pegue um arco e algumas flechas. E o homem que estava angustiado, desesperado, talvez sem entender, porque na hora que a gente está desesperado, a gente não tem que entender, a gente só tem que fazer, amém, queridos? Tem coisa que Deus manda fazer, parece ser loucura, mas você só tem que fazer. Você vai e faz e depois Deus vai te responder o porquê. Aquele homem, ele corre, Márcia, pega as flechas, pega o arco e volta para o profeta. O profeta, mesmo debilitado, fala para ele, prepare a flecha. Ele prepara a flecha, então o profeta coloca a mão sobre a flecha e diz para ele, atira numa direção, ou seja, aquele profeta tem um papel de instruir, de dirigir, de mostrar como é que faz. Olha o papel do discipulador, o papel do líder de célula, o papel do ministro, do pastor. Tem gente que quer ter vitória, mas não quer caminhar com ninguém. Nós não vamos conseguir caminhar sozinhos. Tem gente que ele só procura ajuda quando ele está incendiando tudo. A igreja, ela não deve ser só um pronto-socorro, por mais que ela seja. A igreja deve ser um ambiente onde você sempre vai estar e viver em paz. Amém, queridos? Por isso a importância de você estar uma célula. Alguém que vai cuidar de você, alguém que vai te instruir, dizer, é por aqui. E o profeta então pega a mão daquele homem e atira a flecha. Ele atira a flecha, Pinho. Quando ele atira a flecha, o que ele diz? Essa flecha é a flecha da tua... Ele diz, essa é a flecha da tua vitória. Ele dá um nome para aquela flecha, Cláudio. Ele dá um nome para aquela situação. Ele está falando o que você fez agora. É isso aqui que vai decretar a tua vitória. Mas ele não diz, Marcelo, apenas uma vitória, Milena. Ele diz, essa será a vitória que você vai ter sobre quem? Sobre os assírios. Ele foi assertivo na direção. Ele falou, essa é a vitória que você vai ter sobre os assírios. Ficou muito claro. Pegue a flecha, atira a flecha. Quando ele atira a flecha, ele falou, essa é a flecha da vitória. Liberou uma palavra sobre a vida daquele rei. Agora ele dá uma segunda direção. Ele falou, pegue as outras flechas e atire. Sabe qual que é o grande problema, Rose? Tem muita gente que está recebendo uma direção de Deus através do profeta, através de uma mensagem, através de uma palavra no altar. Mas ele ouve, mas não age. Sabe qual que são o que pode atrapalhar a nossa vitória? Aqui está o primeiro ponto. Tem muita gente dentro da igreja ouvindo, mas não fazendo. A Bíblia diz que ele pega e ele atira apenas 3 flechas. Foi decretado para ele, essa é a flecha da vitória. O que ele entendeu? Toda flecha que eu lançar vai ser de vitória, sim ou não? Até o cara mais sem noção vai entender isso, sim ou não? Mas o rei não entendeu. E tem muita gente que é liberado uma direção para ele e ele também não entende. E enquanto nós continuarmos ouvindo, mas não agindo, nós vamos continuar fracassando.
Tem gente que ele diz, eu preciso ter vitória no meu casamento. Aí ele vem para o culto. E a palavra liberada desse altar é, elimine a imoralidade da sua vida. E ele cutuca a mulher e fala assim, João tinha que estar aqui hoje, hein? E ele volta para casa. Ouviu o que ele tem que fazer, mas não faz. E a imoralidade continua no celular, na TV a cabo, continua na casa dele. E aí ele não sabe por quê que o casamento dele está um inferno. Quem está me entendendo, diga amém. Meu irmão, entenda uma coisa. Se o teu casamento for pautado em cima de imoralidade, não significa que você e a sua esposa são escravos. Pode ser que às vezes só um é. Se o teu casamento for pautado na imoralidade, significa que o alicerce da tua casa é pecado. E quem comanda a imoralidade? É Deus ou o diabo? Então quem está comandando esse casamento? Aí o cara chega aqui na igreja e a palavra que é liberada aqui do altar diz assim, não minta, porque o pai da mentira é o diabo. Todo tipo de mentira vai comprometer você com Deus. Não minta para os teus clientes, não minta no teu trabalho, não faça negócios baseados na mentira. Ele ouve, cutuca a mulher e fala assim, o Zé tinha que estar aqui hoje. Aí ele volta para casa na segunda-feira, o que ele faz? Liga para o cliente e fala assim, não, eu entrego. Se ele mentiu para o cliente, quem é o pai da mentira? É o diabo. A empresa, o negócio, o trabalho, a venda que ele está fazendo, está baseado em quem? Esse é o alicerce. Aí ele não sabe por que as coisas não dão certo. Pastor, trabalho que nem um louco, mas não vejo dinheiro. Trabalho que nem um louco, mas os caras continuam roubando meus clientes. Trabalho que nem um louco, mas o patrão continua me perseguindo. E eu te pergunto, qual é o teu alicerce? Qual é o teu alicerce? Tudo que você construir na mentira, o alicerce vai ser a mentira. Tem gente que começou casamento na mentira. Teve mulher que para poder, acredito que não aconteça e nunca tenha acontecido ninguém aqui da igreja, amém, gente? Mas tem mulher para poder convencer o noivo a casar, mentiu para ele que estava grávida. Teve filha que mentiu para o pai, que ainda era moça, como que eu vou usar o termo aqui para não... Pura, gostei, pura. Aí construiu o casamento em cima do quê? Falou para o pai e para a mãe, não, sou pura, mas já tinha coisado coisa já. Ai pastor, não dá nada. Quem baseou esse casamento, gente? Você está entendendo? Aí o cara vem para a igreja, ouve a palavra, mas não muda. Tem muita gente ouvindo, mas não fazendo. E Jesus diz assim, tolo é aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. O profeta fala para o rei, atira a flecha. Ele atirou e falou, está vendo essa flecha? É a flecha da vitória. Atira as outras, ele solta mais 3. Por quê? Porque ele ouviu que era da vitória, mas não agiu segundo a vitória que ele queria viver. Quando ele entrou na casa do profeta, o que ele queria? Que Deus dirigisse para a vitória. Quando o profeta conduziu ele para onde? Para a vitória, mas ele foi só até a metade do caminho. E tem muita gente com Deus que ele vai só até a metade do caminho. Ele faz parte do que tem que fazer. Ou você faz tudo ou você não faz nada. Eu ouvi essa semana, se você quebrar os princípios, lá na frente os princípios quebram você. Sabe por que muitos de nós estamos fracassando? Porque lá atrás nós não avaliamos os princípios. Quais são os princípios de Deus para a sua vida? Nós às vezes nem conhecemos. Obediência é um dos 7 princípios. Quer outro princípio? A lei da semeadura, não estou dizendo de dinheiro, tudo que o homem planta vai colher. Mordomia é outro princípio. Quer outro princípio de Deus dos 7 principais? Caráter. Onde eu estava pregando sobre caráter muito aqui na igreja, porque Deus conduzia, e uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, começa a pregar sobre casamento. Prega sobre casamento, o senhor fala muito sobre caráter. Eu falei, meu irmão, você tem que entender que não sou eu que escolho a mensagem que eu vou ministrar, quem escolhe é Ele, amém, queridos? E até porque eu não estou pregando para você, eu estou pregando dirigido por Ele. 20 dias depois apareceu um cara na porta da igreja falando, tem um cara aí da tua igreja que é membro, está devendo R$1.000 lá na minha empresa. Eu entendi por que estava incomodando a palavra liberada sobre caráter. Porque as pessoas querem quebrar o princípio, mas não querem viver a consequência disso.
Eu já vou adiantar para vocês. Assim como o profeta falou para ele, se você atirasse a flecha mais vezes, você iria aniquilar totalmente os inimigos, mas porque atirou só 3 vitórias você vai ter sobre os assírios. Sabe o que aconteceu? No final os assírios venceram. Porque nada pode ser feito pela metade. Quem os assírios representam? O diabo, o inferno. Tem muita gente sendo derrotada pelo inferno, Marcelo, porque ele faz metade. Se isso aqui é interessante, eu faço. Se isso aqui não é interessante para mim, eu não faço. Que é uma coisa que a gente leva pela metade, e não quero falar sobre esse assunto, mas é uma coisa que a gente fala pela metade. A Bíblia diz para a gente que o Senhor perdoa todos os nossos pecados, sim ou não? Você acredita nisso? A Bíblia diz para a gente, Samuel, que Jesus vem buscar a sua igreja, sim ou não? Você acredita nisso? Ok. Agora a Bíblia diz para a gente que nós devemos ser fiel no dízimo e na oferta, sim? Só que tem gente que não acredita nisso. Por que o cara acredita na parte da salvação ou do pecado perdoado, mas quando fala de fidelidade ele não acredita? Porque ele quer viver só uma parte. Aí se arrebenta. O profeta falou para ele: eu te avisei. O profeta não falou para ele: pegue algumas flechas. O profeta não falou para ele: atire apenas 3. O profeta falou: atire todas. Diga comigo: todas. Com voz de vitória, diga: todas. Meu irmão, se ele já sabia que aquelas flechas representavam a vitória, se fosse você, meu irmão, eu já colocava logo um bolo e já largava tudo junto. Não é? Para que vai fazer pela metade? Sabe por que tem gente que faz pela metade? Número 1, porque tem preguiça. Aqui é outro ponto. Tem muita gente que não consegue viver a vitória. Porque, número 1, ele ouve, mas não age. Número 2, porque ele tem preguiça de tomar posição. Tem gente que faz pela metade por pura preguiça. Tem gente que tem preguiça de fazer devocional. Meu irmão, posso dizer uma coisa para você? Não faça seu devocional no ônibus. Tem um monte de coisa tirando a sua atenção. Não queira fazer seu tempo de oração quando você está dirigindo e trabalhar. Isso é coisa de crente preguiçoso. Quando você quer ter um tempo de intimidade com a sua esposa, você faz intimidade com ela no ônibus? Hã? Claro que não, pastor, pelo amor de Deus. Trabalhando? Hã? Está indo trabalhar no carro, amor. Hã? Precisando entrar em detalhes, já entenderam, né? Meu irmão, com ele, quando você para para o teu devocional, é tempo de intimidade, relacionamento. E o cara quer fazer assim, de qualquer jeito? Preguiça. Sabe por que tem muita gente que não alcança a vitória? Porque ele não para fazer bem feito o seu tempo com Deus, ouvir Deus, relacionar com Deus, cultuar a Deus. Talvez era aquele dia que você ia fazer devocional que Deus ia te responder, mas você ficou com preguiça, não teve a resposta. Talvez era aquele dia que você ia vir no culto que Deus ia liberar um milagre sobre a sua vida, mas estava frio e você ficou com preguiça. Talvez era naquele seminário que você tinha que fazer, que era o sábado o dia todo, e aí você ficou com preguiça, que você não conseguiu resolver o seu problema. Tem muita gente que o que está atrapalhando a sua vitória é preguiça. Provavelmente aquele rei lançou 3 flechas, e quando ele ouviu, você vai ter vitória, essa é a flecha da vitória dos assírios, ele ficou com preguiça de continuar. Que é outro motivo que tem muita gente que também não consegue alcançar a vitória, porque não está disposto para pagar o preço. Lançar mais flechas significa ter mais força, significa despender mais energia, é um preço. Tudo que você vai viver com Deus vai ter um preço. Só tem uma coisa que você vai receber de Deus de graça, o que é? Olha que coisa linda, a igreja manda pra caramba. O resto tem preço. Sabe por que eu falei de compromisso agora no começo do culto? Porque nós não seremos a igreja que o Senhor nos chamou para ser, se nós continuarmos trabalhando descompromissadamente, sem querer pagar preço. Tem que pagar o preço. Quer viver a vitória, meu irmão? Tem que pagar preço. Quer ter milagre no seu casamento? Tem que pagar preço. Quer ver transformação na sua vida financeira? Tem que pagar preço. E eu vou encerrar com uma pergunta para você. Quanto tempo você ora por dia? Quantas vezes por semana você lê a Bíblia? Lê e medita. Quanto tempo você investe na tua relação com Deus? Se a sua resposta seria
estou orando pouco. Se a sua resposta tem sido, faz tempo que eu não leio a Bíblia, eu já te respondi por que você não tem vida de vitória. Já te respondi. Ontem eu estava fazendo, Carioca, o meu devocional, e eu no mínimo eu tenho que ter 30 minutos com Deus. E parece que é naqueles 30 minutos que eu estou com Deus que parece que todo mundo resolve me ligar e mandar mensagem, né? No começo, sabe o que acontecia? Eu estava orando, eu parava para atender uma ligação, parava para fazer, irmão, dava tudo errado. Um dia Deus falou para mim, você vai falar comigo ou com eles? Eu falei, não, veja bem, Deus falou, comigo ou com eles? Aí agora, meu irmão, pode tocar, pode virar, pode tocar, pode aparecer lá em casa, vai ter que esperar. E aí, quarta-feira, eu estava no meu tempo com Deus. Agora, quarta-feira. Sabe o que Deus fez comigo? Ele me fez voltar uns 10 anos na minha vida. Numa situação que eu nem lembrava que eu tinha que resolver. Sabe aquela coisa que a gente esquece? Agora fica todo mundo pergunta, o que é, será, né? Não vou te contar, você não... larga a mão de ser curioso. Sabe aquelas coisas que passa batido? Pois eu estava ali no meu devocional, Raquel. E de repente eu lembrei dessa situação. É algo que eu tenho que resolver com uma pessoa, um vizinho meu, que foi vizinho meu. No momento eu estava orando, pensei que eu estava só lembrando. Continuei batido. Fiz meu tempo de oração, fiz meu tempo de leitura, de meditação. Quando eu concluo, eu coloco sempre a canção de novo, para a gente ter um tempo, né, dar aquela chapada. E aí quando eu coloquei de novo, o negócio não estava fluindo. O negócio não estava fluindo. Eu não estava sentindo aquele fluir do Espírito Santo. E eu comecei a questionar Deus aqui no meu espírito. Deus, o que está faltando hoje? E Deus falou para mim, eu te lembrei de uma coisa, resolve essa situação. Eu falei, mas não sei nem onde ele está. Se eu não me engano, o cara está na Europa. Deus falou, resolve. Enquanto eu não falei para Deus, eu vou resolver, o negócio ficou travado. Eu falei, Deus, já entendi, eu vou resolver. Quando eu falei isso, irmão, o céu se abriu. E eu senti uma graça de Deus fora do comum. Hoje de manhã eu nem bem entrei na presença de Deus, já estava encharcado já. Tem muita resposta que você está procurando, que você só vai encontrar, só você e Ele. Só que a gente não para ouvir, aí Ele não fala. Aquele rei teve 3 vitórias sobre a Síria. Mas no final, a Síria derrotou o povo de Israel. E eles foram envergonhados. Por quê? Porque ele ouviu, mas não agiu. Porque ele foi preguiçoso. E porque ele não estava disposto a pagar o preço.